E aí, meu amado, que Deus abençoe você grandemente. Nós estamos aqui para aprender mais um pouquinho da parte de Deus. Obrigado por você estar aqui no canal, O Caminho da Obediência. Só sei de uma coisa, esse canal te leva mais para perto de Deus. Quero já que você sente o dedo aí no like para mais pessoas poder ver e ouvir a palavra de Deus. Então, meus amados, nós vamos meditar um pouco hoje na carta de Tiago. Carta de Tiago. Tiago era irmão de Jesus, era um discípulo de Jesus. Nós vamos meditar do capítulo 1, do versículo 19 ao 27. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós possamos aprender mesmo, meditar na palavra de Deus. Que estamos aqui para aprender, meus amados. Estamos aqui para aprender da palavra de Deus. Já pega o seu cafezinho aí, se você tiver, ó. e vamos aprender algo da parte de Deus. Quero começar com a oração. Deus e Pai Celestial, nesse momento, Senhor, estou na Tua presença, ó Deus eterno, em nome de Jesus. Estou aqui, Papai, em nome de Jesus, para pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, que o Senhor possa nos ensinar através da Tua palavra, Senhor. Me dá conhecimento para quem está vendo esse vídeo, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa tocar em nosso coração através da Sua palavra. A Tua palavra tem poder, Pai. E acreditamos e queremos mais do Senhor. Nos enche de sabedoria, é isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Então vamos lá. Sem perda de tempo, nós vamos estudar Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 27. Nos diz assim: portanto, meus amados irmãos, para começar, ele começa aqui, ó, um textozinho antes de começar o versículo 19. Ouvir e praticar a palavra de Deus. Tiago vai tratar de pessoas de dois tipos de pessoas aqui. Uma pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não pratica, mas tem outra pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica. Ele vai colocar essas duas pessoas na mesa aqui e nós vamos entender com essas duas pessoas. Que eu posso ser aquelas pessoas que ouvem a palavra e não pratica, ou posso ser daquelas pessoas que ouvem a palavra e praticam. Então vamos aprender com a palavra de Deus nesse dia maravilhoso. Deus em Cristo nos abençoe. Diz assim: portanto, meu amado irmão, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio em falar, tardio em irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Que aprendemos aqui já, meus amados. Ele já começa ele começa com um conselho, dando para o povo de Deus. Ele começa assim: meus irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir. Nós possamos estar pronto para ouvir. Tardio em falar. A Bíblia diz também lá em Provérbios que aquele que fala pouco é sábio, né? Tardio em falar, irmão. Isso, às vezes, nós traz muita confusão para nossas vidas. Às vezes nós ouvimos pouco e falamos muito. Às vezes nem ouvimos direito o que aconteceu e já estamos falando, às vezes estamos julgando, às vezes estamos condenando. Então, eu já começo aqui, olha, vocês têm que ouvir mais, tá pronto para ouvir atentamente, qualquer questão, ouvir atentamente. Tarde em falar, você possa ter cautela em falar, possamos ter cautela no falar, irmão, porque isso é uma chave. Isso é uma chave, meu irmão. Quando você controla a sua boca a falar só no momento certo, meu amigo, você recebe muitas bênçãos na sua vida e da parte de Deus também, irmão, porque muitas vezes a bênção não chega na nossa vida porque às vezes nós falamos demais. Às vezes falamos projetos que não é para falar, às vezes comunicamos coisas a pessoas que não deveria falar, e aí perdemos a nossa bênção. Mas aqui ele já nos dá o conselho, olha, que vocês possam estar atentos no ouvir, e possa ser tarde no falar, tomando cautela
no falar. Tarde em falar, tarde em irar-se. Ele diz, olha, tarde em irar. Aí fala aqui que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Irmão, nós temos que ter muito cuidado nessa terra, porque o inimigo, nós somos carnais. Eu sei que nós somos pecadores, nós somos falhos, e às vezes nós iramos fácil, se zangamos fácil, às vezes queremos se vingar na hora. Isso é que Tiago está tratando, é muito importante para a nossa vida, irmão. Sabe por quê? Porque nós precisamos controlar o nosso temperamento, o nosso impulso, irmão. Às vezes uma pessoa te machuca, às vezes você dá vontade de machucar imediatamente. Tipo, você está no trânsito, uma pessoa te fecha. Você às vezes xinga essa pessoa, às vezes você, se pudesse fazer algo, fazia. Por isso que tem muitas mortes em trânsito, é por causa da ira, irmão. Porque acontece algo, a pessoa se ira, não controla a sua ira e termina agredindo, termina matando, termina fazendo algo que não deveria, que não opera a justiça de Deus. Então, Tiago aqui já nos aconselha. Nós já aprendemos algo aqui. Nós possamos ter sabedoria, possamos ouvir atentamente todas as questões, possamos ser tarde em falar, falar com cautela, que nós possamos ser tarde em irar, controlar a nossa ira, mesmo quando alguém pisa no nosso calo. Porque o inimigo, às vezes, vai usar a pessoa para pisar no seu calo e vai lhe machucar, e machuca mesmo. Mas sabe o que, é que ele quer? Que você perda o controle, quer que você agrida, quer que você defame, quer que você fale, quer que você critique. Por quê? Porque você fazendo isso, você não vai operar a justiça de Deus. O que Deus quer na ira, nós não conseguimos cumprir. Então aprendemos aqui e vamos andar. Só agora que nós conhecemos. Deus em Cristo nos abençoe. E diz aqui, portanto, rejeitando toda a imundície e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em voz exaltada, a qual pode salvar a vossa alma. Aprendemos outra coisa aqui, meus amados, que diz aqui, ó, rejeitando toda a imundícia. Meus amados, se você olhar o contexto de Tiago, Tiago está falando para o povo de Deus, o povo que já tinha aceitado a Jesus e precisava de alguns direcionamentos. E Tiago estava direcionando esse povo novamente. Diz, olha, rejeitai, não façais, rejeite toda a imundícia, tudo aquilo que é errado, irmão, tudo aquilo que é cobiça da carne, cumprir os desejos carnais. Ele está dizendo aqui, ó, rejeitar e dar atenção à palavra que foi dita a vocês, a palavra da salvação, que pode trazer salvação para vocês. Rejeitai as obras da carne e, e aceitai a palavra de Deus, que pode trazer vida e vida com abundância. Então, meus amados, entendemos que o andar com Deus exige de nós alguns obstáculos que nós devemos percorrer e passar todos os dias. É, é isso aqui, irmão. É rejeitar as obras do mal, rejeitar o que é mal e seguir para o caminho bom. Nem sempre vai ser fácil, irmão, você falar a verdade, nem sempre você vai ser fácil escolher o caminho certo, nem sempre você vai ser taxado certo, fazer o que é certo e as pessoas vão achar que você está sendo querer ser egoísta, ser mais do que outras pessoas. Nem sempre vai ser fácil, irmão, mas você possa sempre escolher o certo, sempre você possa rejeitar as obras da carne e ir para o lado do bem, fazer o que Deus se agrada. E ele nos orienta aqui, meus amados, que nós possamos rejeitar as obras do mal e se apegar à palavra de Deus, que ela pode nos trazer vida e vida com abundância. Então vamos continuar, meus amados. Rapaz, esse livro aqui nos traz muito aprendizado. Não diz assim,
Sede cumpridor da palavra, e não ouvinte, apenas enganando a vós mesmos. Aqui batem muitas pessoas, aqui batem muitos crentes, aqui batem muitos religiosos. Por quê, irmão? Porque ele fala aqui, olha, vocês, para certo tipo de pessoas, né, que ele fala isso, vocês estão ouvindo a palavra de Deus, mas não estão praticando. Vocês estão enganando a si mesmo. Vocês estão enganando a si mesmo. Não está adiantando de nada, porque vocês só estão ouvindo, mas não estão praticando. Então ele bate que existia pessoas dessa forma, por isso que ele escreveu para alinhar esse povo novamente a ser ouvintes e praticantes. Então, irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós precisamos analisar o homem a si mesmo. Eu olhando para mim, você olhando para você, eu estou sendo ouvinte, praticante, ou só estou sendo ouvinte, sem ser praticante? Isso eu vejo em mim, isso aí você vê em você. E quando Deus quer tratar isso com a igreja, com o povo dele, ele não quer entristecer o seu povo. Ele só precisa ajeitar o seu povo, equilibrar o seu povo novamente ao eixo, à coisa certa. Porque a exigência de Deus é que nós possamos ser ouvintes da palavra, ouvir constantemente a palavra de Deus, mas também praticar a palavra de Deus, praticar o que ela manda nos praticar, a obediência que ela pede que nós obedecemos. Então, meus amados, isso aqui é muito sério, mas eu creio em Cristo e no Espírito Santo, que ele nos dá capacidade para ser ouvinte e também ser praticante da palavra de Deus. Quando o Tiago fala isso, meus amados, é que nós possamos cair em si, porque tem muitas pessoas nessa situação, né? Só ouvinte, mas não praticante. Mas que você possa, olha, cara, eu só estou sendo ouvinte, não praticante. Agora eu vou começar a praticar. Agora eu vou começar a me doar por inteiro ao Espírito Santo. E o Espírito Santo vai me ajudar, vai me capacitar para ser um ouvinte e também um praticante da obra de Deus, das coisas de Deus, do que Ele me exige. Deus já nos deu a salvação de graça. Ele já nos abençoou, já nos abençoou. Ele, tudo que nós precisamos em Cristo já foi concedido, mas Ele quer trazer o povo novamente para a presença de Deus, porque eu creio que isso nos afasta da presença de Deus. Às vezes pensamos que estamos na presença de Deus, mas por exemplo, se você é só ouvinte, não praticante, às vezes eu penso que estou perto de Deus, mas eu estou distante, porque eu só estou sendo ouvinte e não praticando, não estou deixando a palavra de Deus moldar o meu coração, moldar minhas atitudes, moldar o meu comportamento, moldar a minha fala, moldar os meus pensamentos. Então, meus amados, que nós possamos ser praticantes. Aqui nesse canal, todo dia vamos falar da palavra de Deus, para nós ser cada dia mais praticante, ouvinte e praticante da palavra de Deus. Quem está comigo nessa jornada? Aperta o dedo no like, comenta amém. Estamos juntos e vamos melhorando cada dia após dia, com a capacitação do Espírito Santo de Deus. Vamos lá, diz assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho, porque ele contempla a si mesmo e segue o seu caminho, e logo se esquece que tipo de homem ele era. Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra, este homem será abençoado em seu feito. Vimos aqui também um homem, irmão, que é ouvinte e não praticante.
Mas também vimos aqui o que é ouvinte e é praticante. Ele ouve e pratica. E ele é o quê? Será abençoado em seu feito. Meus amados, se eu e você queremos ser abençoados da parte de Deus, precisamos ser ouvinte e praticante. Deixar a palavra de Deus moldar o meu coração, os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas falas, irmão. Precisamos deixar ser moldado pela palavra de Deus. Então, eu quero ser abençoado. Eu acredito que você também quer ser abençoado. Então, meus amados, que você seja praticante da palavra de Deus. Diz assim: se algum homem entre vós parecer ser religioso e não refrear a sua língua, antes engana ao seu próprio coração, a religião desse homem é vã. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas na sua tribulação, manter-se na sua tribulação e manter-se sem mancha no mundo. Terminamos aqui, meus amados, versículo 27. Mas eu quero ir só até o 25, que diz que o que é praticante é abençoado. Quem é praticante é abençoado. Eu quero ser abençoado por Deus. Eu quero que Deus te abençoe grandemente. Eu sei que não é fácil, irmão. Eu sei que não é fácil viver da forma que a Bíblia exige de cada um de nós. E Deus também sabia disso. Existia lei lá no Velho Testamento, mas as pessoas não conseguiriam cumprir a lei. Por quê? Porque eles não conseguiriam mesmo, não conseguiam cumprir toda aquela lei. Cristo veio nos salvar. É o Cordeiro Pascual, tirou o pecado de todo mundo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas veio mais do que isso, irmão. Não tirou a lei. A lei ainda continua, que é, agora nós estamos debaixo, daquele tempo o povo estava debaixo da lei de Moisés, foi dada por Moisés. Agora nós estamos debaixo da lei de Cristo, precisamos cumprir, sim, obedecer, sim, ser moldado pela palavra, sim. Mas naquele tempo, irmão, ele não tinha a capacidade de cumprir a lei. Hoje nós temos. Quando nós recebemos a Jesus, quando Jesus subiu ao céu e disse: olha, eu vou, né, para que o Espírito Santo venha, que vai te capacitar, te consolar, que vai te guiar nesse mundo. É o Espírito Santo. Irmão, a lei continua, nós precisamos obedecer a Deus, precisamos obedecer a palavra de Deus. Mas agora nós temos a força capacitadora do Espírito Santo, irmão, para nos ajudar a obedecer e a cumprir. Ser ouvinte e cumpridor da palavra de Deus, para nós ser abençoados pelo Senhor Jesus. Que Deus em Cristo possa te abençoar grandemente. Aprendemos aqui algo valioso. A palavra de Deus, tudo que você não volta vazia, ela entra no seu coração, na sua mente, ela muda algo que você permitir. Que Deus possa te abençoar, que a graça do Senhor possa te impactar, que você possa amar cada dia mais Jesus. Vamos começando a caminhada nesse canal. É os primeiros vídeos, mas que esse canal pela fé, eu proclamo e eu declaro em nome de Jesus que será um canal que vai abençoar muitas vidas. Muitas pessoas eu declaro em nome de Jesus que muitas pessoas vão ouvir a palavra através desse canal. Muitas pessoas vão entender e vão reconhecer quem é Jesus em sua vida. Vão receber a salvação que está em Cristo Jesus. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Mas eu declaro a prosperidade desse canal. Eu declaro a prosperidade de cada pessoa que vai ouvir e ser impactada pela palavra de Deus, irmão. Aqui o astro não é eu, irmão. O astro é Jesus. É Jesus. Coloco Jesus no início, coloco Jesus no meio, coloco Jesus no fim. Tudo é por Jesus, por o que ele me fez. Eu faço isso, irmão, não para ser aceito diante de Deus. Eu faço isso porque Jesus me amou.
e Ele me deu uma missão, que é de levar a palavra, porque a palavra muda, a palavra transforma, a palavra traz vida nova, a palavra traz transformação, a palavra traz um que é do pó, para sentar entre os príncipes, isso tudo a palavra faz. E ela fez isso comigo, e eu quero que ela faça isso com mais e mais pessoas. E eu conto com você, você curtindo, compartilhando, ajudando o canal. E eu acredito, tenho certeza que Deus te abençoará grandemente, tá bom? Fique com Deus. Quero terminar em uma oração pedindo a Deus a misericórdia dele pela nossa vida. Senhor Deus, Pai eterno, obrigado por falar da tua palavra. Obrigado, Jesus, por o Senhor estar conosco. Nos conduziu aqui, nos deu sabedoria para falar através do teu Espírito Santo, que nós possamos ser ouvinte e praticante, Pai. Queremos ser abençoados pelo Senhor, Papai. Nos capacita com a tua graça, com o teu Espírito Santo, para sermos pessoas praticantes da tua palavra. Amar a tua presença, amar a tua palavra, que o Senhor possa nos abençoar grandemente, Pai. Te peço a tua graça sobre a minha vida, sobre a minha família e declaro a vitória sobre todo aquele que está vendo esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Deus e Cristo te abençoe. Tamo junto.